Você é casada com um empresário e tem medo de tomar a decisão errada do divórcio por falta de conhecimento? Você está certa. A maior vantagem de uma mulher nesses casos é a informação. Neste vídeo eu vou lhe falar sobre como vencer esse medo, lhe dando informações do que fazer antes de dar o primeiro passo, como a antecipação vai ser essencial neste processo e quais os erros mais comuns para você evitar. O primeiro passo que uma mulher deve dar quando ela decide se divorciar é buscar informação. A consultoria jurídica adequada com um profissional qualificado certamente é o primeiro movimento, o movimento mais seguro nessa direção. Ela precisa entender como funciona o processo de divórcio, quais são as etapas em que ele acontece, mas principalmente as etapas antes do divórcio. Quais são os instrumentos que ela precisa ter acesso para conseguir fazer esse pedido e ver os seus direitos garantidos. As informações são sempre essenciais. O conhecimento sobre o seu caso, a sua realidade, é o que vai lhe salvar de um divórcio complexo. A essencialidade da reunião de provas no divórcio existe porque, em regra, o seu então marido não tem interesse em garantir os seus direitos. Ele não vai chegar para você de maneira tranquila e serena, lhe mostrar, abrir todas as questões financeiras e dizer, olha, você tem direito a 50% disso, como a gente vai fazer essa divisão? Então, a essencialidade dessas informações existe justamente porque existe a violência patrimonial. Se você não tiver acesso ao seu patrimônio, você não tem como definir qual será a melhor estratégia no seu divórcio. Existem documentos essenciais que podem ser reunidos antes do divórcio e se você tem acesso a essa documentação, você sai com um passo à frente na decisão do divórcio. Essa documentação ela é relativa ao patrimônio, declarações de imposto de renda, informações sobre despesas em casa, o real padrão de vida da sua família, quais são os bens que estão envolvidos no seu divórcio, quais bens foram amealhados e principalmente se existe uma discrepância muito grande entre a realidade financeira da família e a realidade financeira do marido, né, do pai dos seus filhos, enfim, se existe essa discrepância, está claro que existe uma violência patrimonial. Então, se você tiver acesso a qualquer tipo de documento que consiga comprovar essa realidade, como movimentações de cartão de crédito, transferências bancárias, enfim, para fazer essas comprovações seria essencial. Do contrário, não se preocupe, o Poder Judiciário está aí para isso, a gente acessa o juiz, pede quebra de sigilo bancário e ele repassa as informações no processo para que a gente consiga, de fato, aferir qual é a condição financeira desse seu parceiro. Os erros mais comuns em um divórcio é justamente eu sempre me lembro daquela frase, cão que ladra não morde. Se você quer se divorciar, você precisa ser estratégica. Você se expor, falar de peito aberto, tentar conversar com esse seu marido que praticou violência patrimonial durante o casamento inteiro, é quase ingênuo. Então, assim, a minha opinião é que você se convença dessa decisão, esteja segura em relação a isso e seja extremamente discreta em relação aos seus passos. Porque se ele não foi parceiro, se ele não foi companheiro, se ele não foi leal no curso dessa relação, não vai ser no momento do divórcio que você esteja emocionalmente abalada, fragilizada, que ele vai tomar uma atitude mais acolhedora com você. Então, é necessário, fundamental que você se preserve para que você não se exponha. Então, não comentar sobre essas questões eu acho que é um fato bastante relevante. Buscar ajuda e auxílio de profissionais qualificados, inclusive psicólogos, alguém que lhe ajude a ter estrutura emocional para você seguir, né, ter musculatura emocional para você seguir nesse processo é algo importante. Ter torcida, que a gente diz, ou seja, ter parentes, pessoas próximas que você possa contar, que essas pessoas possam de fato lhe estender a mão e acolher, esse seu momento é importante. E mais assim, o fundamental é você de fato reconhecer a sua história, olhar para você e entender aonde você estava, o que você está vivendo hoje, por que esse casamento para você se tornou inviável e principalmente aonde você quer estar daqui para frente. A partir daí você consegue traçar uma estratégia, você consegue ter coerência em relação a você mesma para definir os passos que você vai tomar. Eu vou trazer aqui para você exemplos de erros que as mulheres acabam cometendo quando elas não recebem orientação adequada no início do divórcio. O primeiro caso que eu me recordo é que ela decidiu se divorciar e o que ela fez? Ela saiu de casa. Quando ela deixou essa casa para esse ex-parceiro dela, ficou confortável demais
não tocar, não conduzir a questão do divórcio, porque a vida dele não mudou em nada. Em compensação, ela foi para um lugar provisório, os filhos ficavam com ela, então assim, eles começaram a viver atritos dentro de casa, ela e os filhos, situações mais difíceis do que aquele estado todo do divórcio, né? Porque você já está sensibilizada, fragilizada, está saindo da rotina, as crianças têm que se adaptar, e ela foi para um lugar muito ruim. E aí chegou um dado momento que essa discrepância, né, o conforto exagerado que ele estava, é como se ele tivesse de férias, entende? Assim, ele se separou, os filhos saíram de casa com a esposa e ele ficou em casa, entre aspas, curtindo. Então, assim, ele não tinha uma urgência de tomar as decisões, ele não estava incomodado com aquela questão de divórcio. E como ele detém o poder financeiro, o que acontece? Ele não tinha nenhuma pressa em fazer esse divórcio. E ela ficou numa situação difícil, por quê nesse caso específico? Porque o entorno desse imóvel era todo da família dele. Então, veja, a lógica é exatamente inversa. Ela não quis ficar porque ela estaria próximo demais da família dele, mas na verdade, se ela tivesse ficado, ele teria urgência em fazer um acordo com ela para que ela saísse desse imóvel e ele pudesse então ficar próximo da família. E ela fez o processo inverso, ela liberou esse imóvel para ele e ele deixou de ter então urgência em fazer esses movimentos. E aí, além da questão financeira, da violência patrimonial, enfim, mas essa questão da moradia, ela dizia: doutora, eu não tenho paz. E quando ela decidiu sair de casa, foi antes dela me procurar, ela disse que ela se mudou para ter paz. Veja que incongruência. Ela sai de casa para ter paz e quando ela me contrata, ela diz: eu não tenho paz. Por quê? Porque eu não moro no lugar adequado. Então, assim, meus filhos estão sofrendo, é distante, a minha vida ficou difícil, porque sou eu que pego, eu que levo. Então, assim, o bairro, a região era uma região contrária àquilo que ela precisava ter em termos de demanda e praticidade. Então, foi algo bastante delicado nesse sentido para ela. Então, a minha orientação inicial é: não saia da casa que você reside, não faça esse movimento, porque isso pode ser uma moeda de troca num eventual acordo. O segundo erro que eu queria trazer para você é a questão do controle financeiro. Se você está na iminência de se divorciar, você precisa guardar recibos e notas fiscais de todas as despesas que você tem, porque se o seu cartão de crédito está em nome do seu marido, você depende dele, esse extrato ao cartão de crédito você, em regra, não tem acesso. Então, o que você precisa fazer? Todos os lugares que você for, guardar as respectivas notas fiscais para que você consiga lançar isso e a gente ter uma noção de qual é o seu padrão de vida. Então, o que a gente recomenda? Juntar tudo o que for possível dentro de uma pasta, dentro da sua bolsa, se organize em relação a isso, peça ajuda eventualmente para um contador se for um volume muito grande, mas guarde essas provas para a gente poder entender qual é o seu padrão de vida. E aonde que isso entra? Qual é a essencialidade disso? A essencialidade disso é justamente da pensão alimentícia. Se você tem filhos, você precisa comprovar quais são as despesas dos seus filhos, embora essas despesas, sendo menores, são presumidas, mas existem vários padrões de vida, então cada família vive de acordo com a sua própria realidade. Então, essa documentação é essencial para a questão da pensão alimentícia. E se você renunciou ao seu trabalho para se dedicar à família, isso também vai ser considerado na fixação da sua pensão alimentícia. Então, as informações sobre as despesas, elas são essenciais para garantir o que a gente chama de verba alimentar, que é aquele dinheiro que você recebe mensalmente para garantir as despesas, além da alimentação, como lazer, vestuário, enfim, atividades extracurriculares, psicólogos, etc. O terceiro elemento que eu costumo considerar que as minhas clientes cometem de erro é praticar uma pseudo-redução do padrão de vida, ou seja, elas tomam a decisão de se divorciar, elas planilham essas questões e falam: meu Deus, agora eu preciso puxar o cinto, né? Puxar o freio de mão. E na verdade, o que acontece? Se você faz essa redução drástica no seu padrão de vida, quando você for fazer essa prova em juízo para garantir a pensão alimentícia, o juiz vai considerar as despesas daquela realidade, não aquilo que você abriu mão. Então você nunca deve, por exemplo, tirar o seu filho das atividades extras, reduzir as sessões de psicólogo, não fazer viagem, enfim, enxugar o seu padrão de vida para pedir essa pensão. Por quê? Porque isso não vai ser a realidade. O retrato que você apresenta ao juízo vai ser a sua realidade menos, por exemplo, 30% que você reduziu de despesa. E o juiz vai considerar essa nova realidade. Então, assim, não faça redução desse padrão de vida, porque a gente precisa dessas informações financeiras, o comprovante da matrícula, as mensalidades, os extratos de cartão de crédito, as despesas de alimentação. Às vezes a pessoa muda, deixa de consumir no supermercado tal, passa a consumir no tal, deixa de consumir no açougue tal, passa a consumir no tal, com a intenção de reduzir. Mas antes do divórcio, na iminência de fazer esse requerimento em juízo, isso é péssimo. Por quê? Porque se você tinha uma despesa mensal, por exemplo, de R$10 mil e você passa a viver com
6, o juiz vai considerar que você vive com 6, não com 10. E para fixar os alimentos, ele vai considerar os 6, não os 10. Entende? Então não faça a redução do padrão de vida na iminência de pedir o seu divórcio. Isso acaba sendo um tiro no pé. No momento que você decide se divorciar e você quer regularizar essa relação, uma coisa muito ruim que pode acontecer, um erro que as mulheres cometem, é uma flexibilização de um acordo verbal. Ou seja, em relação às crianças, imediatamente há um ajuste. Por exemplo, você pega finais de semana alternados, ok. Quarta-feira busca e leva para o futebol. Essas questões elas têm que estar escritas. Se você não teve ainda a orientação de um advogado, você não está ainda nesse passo, você está no momento anterior a isso, formalize isso por e-mail. Então, prezado fulano, como a gente conversou, considerando que o nosso divórcio, que você saiu de casa, enfim, né, os elementos, então estamos combinando que a partir de hoje, no próximo final de semana, você pega as crianças no horário tal, em casa, você precisa formalizar essas questões para não parecer que não existe ajuste e que ele pode mudar de ideia quando ele quiser. Porque essas relações no início, elas são muito tumultuadas. Então, quanto mais clara você for em relação a essa rotina, melhor você se organiza. Se você tiver filho, muito melhor para os seus filhos, que se sentirão organizados e seguros. A criança precisa de rotina para estar segura. E melhor para ele entender que com o divórcio, ele deixa de ter, então, alguém que possa contribuir exclusivamente com essa realidade. Então, um dos maiores erros que a gente percebe aqui é que as mulheres que se divorciam, elas permanecem secretariando os ex-maridos. Isso é muito sério, porque se você não tem o ônus, você não tem o bônus e vice-versa. Então, se você rompe esse casamento e esse seu marido decidiu se divorciar, saiu de casa ou você, ele tem que assumir essas questões em relação aos filhos e outras rotinas como sendo dele. E você não precisa ficar pedindo, organizando a agenda dele, lembrando. Então, formalize isso. Quanto antes você formalizar, antes você tem uma rotina estabelecida e você não fica nessa angústia de ter que verificar se ele foi, se ele pegou, se ele não pegou, se você pode contar, se não pode contar. Você precisa se despir desse papel, você passou a ser a ex-mulher dele e você precisa então que ele se comporte como o seu ex-marido. Você entende? Então é muito importante prestar atenção nessa rotina e como delimitar essa questão. A mesma coisa em relação aos alimentos. Não tem alimentos fixados ainda, ok? Então vamos só estabelecer. Você vai continuar pagando todas as despesas da casa, você vai continuar pagando o meu cartão de crédito, você vai continuar pagando a professora particular, a escola. Você formaliza isso para ajustar o que vocês estão efetivamente caminhando, mesmo que seja algo incipiente ainda. Se ele disser, não precisa, ou se ele não responder o seu e-mail, se ele não fizer algo nesse sentido, significa que possivelmente ele não está seguro de que ele vai honrar essas questões. Isso também acende uma luz vermelha para você, né? Que é uma pessoa lúcida, consciente, por isso que você está, inclusive, assistindo aqui esse canal. Se você assistiu esse vídeo até aqui e é casada com um empresário, está decidida pelo divórcio, fale comigo.